Esse podcast é uma obra totalmente ficcional, criada com fins de entretenimento e reflexão sobre temas sociais, criminais e psicológicos. Aviso de conteúdo: este episódio contém linguagem forte e temas sensíveis, como violência, abuso, assassinato e corrupção. Recomendado para maiores de 18 anos. Todos os personagens, situações e diálogos são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, é mera coincidência. Uma produção Retro7 Studios. Fala pessoal, bem-vindo a Retro7 Studios e hoje é o episódio Retroceder, onde conversamos um pouco mais sobre o episódio desta semana. Mas antes de começar o episódio, quero passar um recadinho para vocês. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no seu reprodutor de mídia preferido e também não deixe de seguir a gente no Spotify, arquivo Retro7. E o mais importante de tudo, dê 5 estrelinhas nos nossos episódios, que isso ajuda muito o canal a ter mais engajamento. Porém, você também pode ajudar a gente com o Apoia-se. Todos os links estão na descrição do vídeo. Com isso, você ajuda o nosso podcast, que é uma produção independente, a continuar produzindo. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio de hoje. Vamos começar bem no meio da tensão. Imagina só, um apartamento onde o silêncio era quase uma regra, sabe? Significava controle. E de repente, 3 batidas na porta, secas. Depois mais 3 bem mais fortes. Lá dentro, Eduardo Monteiro Filho, o herdeiro, né? O estudante com tudo aparentemente sob controle. E ele sente o chão sumir. Aquele mundo que ele controlava tanto tá desmoronando. A reação? Pânico. Correr para se livrar do que podia incriminar ele. Ele vai pro banheiro, talvez a mão tremendo um pouco, mas ainda com aquela frieza. Pega o frasco de flunitrazepam, um bisturi, joga na privada, puxa a descarga. Só que aí, o detalhe, o frasco não desce, fica ali boiando. E é nesse exato momento que a porta do apartamento vem abaixo. E é aqui que a gente entra no material de hoje. São trechos de uma narrativa de crime identificada como Episódio 7, A Queda da Ira. O foco é bem esse: a prisão do Eduardo Filho, o interrogatório que levou ele a confessar, sabe? E todas as consequências dessa queda. Então, nossa ideia é mergulhar nesses trechos para entender esses momentos-chave, a dinâmica toda ali psicológica que selou o destino dele. E, claro, o impacto na família, na vida dele. Tudo baseado no que essa fonte apresenta pra gente. A entrada da polícia é tipo cinematográfica, né? O som da descarga é o sinal. Alguém grita: "Tô se livrando das provas. Arromba." A porta não aguenta e acham o Eduardo no banheiro, talvez paralisado, né? Porque o plano de esconder as provas falhou ali na hora H. A ordem é direta: perdeu o garoto, no chão. Ele ainda tenta alguma coisa, sabe? "Me solta! Seus vermes, vocês não sabem com quem estão mexendo." Uma reação quase que padrão, né? Nessa situação de desespero. Pois é, mas não adianta nada, logo ele tá no chão, algemado, e aí? Aí a máscara cai, publicamente, o tal herdeiro bonito sendo arrastado pelo corredor, os vizinhos todos olhando, chocados, imagino. E os gritos dele, que talvez em outro lugar soassem como ameaça, ali viram só desespero puro. É interessante ver essa virada, né? Porque primeiro tem essa tentativa quase fria, calculista, de se livrar da evidência, manter o controle. Mas aí quando ele perde o controle físico, com a chegada da polícia, o que a gente vê é o descontrole emocional total. A raiva, o medo, quase uma reação primitiva, assim. E para alguém como ele, que parece ter a identidade toda ligada ao status, à imagem. Exato. Essa humilhação no corredor, na frente dos vizinhos, aquilo deve ter sido um golpe psicológico, assim, fortíssimo. Talvez até mais forte que a própria prisão, naquele primeiro momento, sabe? Sim, faz todo sentido. E as ameaças sobre o pai são completamente vazias ali.
Porque ele percebe, né? O poder que ele achava que tinha evaporou. Exatamente. E essa perda de poder fica ainda mais clara na chegada na delegacia. Levam ele para a viatura, ele ainda tenta manter uma pose, talvez resmungando alguma coisa, mas a voz já não tem força. Dentro do carro, segundo a narrativa, silêncio. Ele só fica olhando a cidade passar pela janela, quase como se estivesse assistindo ao próprio enterro, né? Acabou a pose. É a realidade batendo na porta, de forma brutal. E a descrição da sala de interrogatório, nossa, te coloca lá dentro. Pequena, quente, abafada, um ventilador no teto que mal mexe o ar, aquele ar pesado, com cheiro de café velho, cigarro. Um clássico, né? Um ambiente feito para pressionar, né? Totalmente. E o som constante de fora de uma máquina de escrever. Tique, tique, tique. Quase uma contagem regressiva. Eduardo tá lá, algemado numa cadeira, tentando manter o queixo erguido, aquela arrogância. Mas o corpo trai, né? O suor escorrendo, a camisa grudando nas costas. A tensão é visível. E nesse cenário entram as figuras-chave, o delegado Paulo Moreira e o Héctor Corvini. A presença do Héctor é interessante como é descrita. Dizem que ele não era da casa, mas era tratado como se fosse. Isso sugere uma reputação, né? Um respeito, talvez até um certo receio por parte dos outros. Uma figura de peso. Exato. E enquanto o Moreira parece mais focado no procedimento padrão, o Héctor tem outra abordagem. Ele se encosta na mesa, fica observando o Eduardo em silêncio por um momento, aquela calma, aquela análise quase distante, antes mesmo de falar, já começa a criar tensão, sabe? A estabelecer a dinâmica de poder ali. Ele não precisa gritar. Ele começa justamente onde mais dói, na autoimagem do Eduardo. A primeira frase já é uma provocação. Algo como, você sempre se achou o mais inteligente, não é? Depois, ele solta um nome, Laura. A reação do Eduardo é mínima, um maxilar que trava. Mas o Héctor, ele nota. Ele é observador. Muito. Aí ele continua, falando de presentes, flores, joias, um colar. E como essas coisas podem parar em mãos erradas. A resposta do Eduardo é na defensiva, quase exaltada. Vocês não têm nada, nada, isso é teatro barato. Uma tentativa clara de desviar, de diminuir a pressão. Mas a tensão na sala só aumenta, né? E aí vem um momento decisivo. O Héctor muda a abordagem. Começa a divagar sobre máquinas de escrever. Como cada letra carrega a alma de quem a toca. Que às vezes, uma só letra conta a história toda. Parece quase poético, né? Uma isca, claramente. Totalmente. Uma armadilha. E ele joga a pergunta no ar quase como quem não quer nada. Adivinha qual? Foi o gatilho. Eduardo, pego na própria arrogância, naquela necessidade de mostrar que sabe mais, que está um passo à frente, ele explode. Ninguém jamais provaria nada por causa de uma maldita letra A. Pá. Bingo! É. O silêncio depois disso, como a narrativa descreve, deve ter sido ensurdecedor. O delegado Moreira, surpreso, o Héctor, só um sorrisinho mínimo. O que aconteceu ali foi um exemplo clássico, né? De como a pressão psicológica e explorar uma falha de caráter, nesse caso, a arrogância pura, leva a um erro fatal. Fatal mesmo. O Héctor não disse que tinha provas sobre a letra A. Ele criou uma sugestão no ar, um vácuo, e a necessidade do Eduardo de se sentir superior fez ele preencher esse vácuo com uma informação específica demais. Entregou o ouro, né? Exato. Ao falar da letra A, ele, sem querer, mostra que sabe de um detalhe da investigação que só alguém muito envolvido ou culpado saberia. Não é a confissão do crime em si, mas o conecta a um elemento-chave. Mina toda a negação anterior. Sim. É a própria necessidade dele de ser o inteligente que derruba ele. E a narrativa mostra que ele percebe o erro quase que instantaneamente, tenta se recompor quando levam embora, mas... tarde demais. Já era. A máscara, que já estava rachada, caiu de vez. Ele se entregou num detalhe. Que coisa. Mas essa confissão sobre a letra A, que foi quase acidental, né? Ela não fecha o caso, mas abre outra frente importante. A cena seguinte mostra uma conversa entre o Héctor e o delegado Moreira. E o Héctor não alivia. Ele critica o que chama de preguiça do Moreira.
Aquela busca pela manchete fácil, sabe? Prender o pai, Eduardo Monteiro. O nome famoso, né? O suspeito óbvio, talvez. A descrição do vendedor do colar. O comprador era muito parecido com o pai, sim, mas só que mais novo. Um detalhe crucial. Essa conversa expõe bem uma tensão que existe, né? Sim. Em muitas investigações. A pressão por resultado rápido contra a necessidade de investigar a fundo, com calma. O Moreira talvez represente essa abordagem que cede à pressão externa, busca a solução mais óbvia, de maior impacto. A solução mais fácil, né? E o Hector personifica o outro lado. O investigador paciente, atento ao detalhe que parece pequeno, mas que muda tudo. Isso levanta questões importantes sobre a própria justiça, né? Como ela pode ser prejudicada pela pressa, pela busca de reconhecimento e não pela busca da verdade. A prisão do pai, nesse caso, acabou mais atrapalhando do que ajudando a chegar na verdade. Serviu para confundir. E como resultado direto dessa reavaliação que o Hector forçou, o Eduardo Monteiro pai é solto, depois de 3 dias preso. A comunicação da soltura feita pelo delegado Moreira é descrita como formal, desconfortável. Ele fala em lamentar os transtornos. Transtornos. Chega a ser irônico, né? Pois é, o advogado da família Fonseca explode. Transtornos. É isso que o senhor chama de prisão injusta, humilhação pública? Com razão, né? Mas o Eduardo pai, já muito abatido, interrompe. A voz embargada, mas ele pede uma coisa só. Basta, Fonseca. Eu quero ver meu filho. Uma necessidade de entender, talvez, de confrontar a realidade. E o cenário desse confronto é pesado. Corredor de ala isolada da prisão, aquele cheiro que mistura ferro e desinfetante. O barulho da grade abrindo. Eduardo Filho tá lá, sentado na cela, algemado. Mas estranhamente parece relaxado. Quando ele vê o pai, ele abre um sorriso. O texto diz, frio, calculado, arrepiante. Que cena. O pai, desesperado, pergunta algo como, filho, olha pra mim, o que aconteceu com você? O que eu fiz pra você chegar nisso? E a resposta do Eduardo Filho, nossa, é brutal e muito reveladora. Não tem um pingo de remorso, de culpa, nada. Pelo contrário, ele joga pra fora um ressentimento antigo. Acusa o pai de ser fraco, de viver de ilusão. Ele redefine a Laura, não como alguém que o pai gostava, mas como um capricho do pai. Um objeto quase. Exato, algo que o pai conseguiu e que para ele, pro filho, era uma ofensa, uma rejeição. Ela me ignorou e eu, Eduardo Filho, nunca sou ignorado. É o que ele diz, mais ou menos. E a motivação central que ele revela é chocante. Era a competição com o próprio pai. Inacreditável. Ele diz algo tipo, a competição sempre existiu, em tudo, e agora eu venci. A frieza com que ele admite ter ignorado a Laura e o foco na dor que ele causou no pai. Apenas a satisfação de saber que te tirei o ar e eu faria de novo. Isso aponta para uma dinâmica familiar doentia demais, né? E uma personalidade com traços patológicos claros. Falta de empatia total, prazer em causar dor. É devastador pro pai. A narrativa descreve que ali, naquele momento, ele tem uma epifania terrível. Não havia filho, só um inimigo. O inimigo que ele mesmo criou, de certa forma. O guarda fecha a grade e aquilo sela não só a cela, mas talvez a relação dos dois para sempre. Um fim trágico para essa relação. O pai sai dali devagar, parecendo ter envelhecido 10 anos em minutos. Toda a esperança, toda a negação sobre quem o filho era, acabou ali. Na saída da delegacia, o Eduardo pai cruza com o Hector Corvini. Rola um silêncio ali, pesado. O pai tenta agradecer, diz que deve a vida a ele. Mas o Hector corta. Com palavras duras, ele joga o foco de volta para a vítima. Não me deve nada, Monteiro. Se deve, é a ela. E essa dívida, você nunca vai pagar. Um soco no estômago, né? Um lembrete da perda irreparável da Laura. Exato. Eduardo pai parece sentir o golpe. Aperta o braço do Hector, um gesto mudo, e vai embora. Hector também sai, sozinho, noite adentro.
As reflexões finais que a narrativa atribui ao Hector são bem melancólicas, né? A ideia de que no fim ninguém venceu, a Laura tá morta, o filho tá preso, mas se revelou um monstro, o pai tá livre, mas arrasado pela culpa, pela verdade sobre o filho. É uma vitória amarga, se é que se pode chamar de vitória. Pois é, essa visão sugere que a resolução legal do crime, prender o culpado, soltar o inocente, é insuficiente. A justiça, como palavra, como processo, pode até ser cumprida, pode ser o bastante para os autos. Mas para alguém como o Hector, que parece buscar algo mais fundo, ela nunca é suficiente para consertar a tragédia humana, sabe? Para trazer paz de verdade. A dor fica, as consequências ficam. E o ciclo não para, né? A narrativa termina com o Hector de volta no apartamento dele, o telefone toca na madrugada. É um novo caso. Ele atende com aquela frase de sempre: Detetive Hector Corvini, em que possa ajudar. A máquina da cidade, dos crimes, das investigações continua girando, né? Independente das tragédias individuais. Então, fazendo um resumo do que esses trechos mostraram pra gente, acompanhamos essa queda rápida do Eduardo Filho, daquela imagem de controle total para a humilhação pública e a confissão impensada. Vimos a atuação do Hector Corvini, né? A abordagem dele psicológica, atenta aos detalhes, contrastando com a pressa de outros ali na investigação. A inteligência emocional e investigativa dele fez a diferença. Total. Percebemos como a arrogância pode ser o ponto fraco que o investigador esperto explora. E, por fim, o impacto brutal da verdade naquela família, culminando naquele confronto terrível, frio, entre pai e filho. No final das contas, a fonte deixa a gente com uma sensação meio ambígua sobre a justiça, né? Sim, o processo legal aconteceu, o culpado foi preso, o inocente solto, mas essa justiça formal parece pequena, perto da tragédia toda. E fica a pergunta, talvez inspirada por essa melancolia do Hector: será que essa resolução fecha alguma coisa de verdade? Ou é só um capítulo que se encerra no papel? Exato. Ou só cumpre um rito social, enquanto as feridas profundas, a perda, a culpa, a monstruosidade revelada, até as falhas do sistema que permitiram isso tudo continuam ali, abertas. E talvez uma outra coisa para pensar: como que, no meio de tanta mentira, de tanta complexidade, um detalhe mínimo, sabe, quase físico, como uma letra numa máquina de escrever, como isso pode ser a chave que derruba toda uma fachada? O que isso diz sobre a fragilidade das mentiras que a gente constrói e sobre a força, às vezes, inesperada dos pequenos fatos? Bem, eu espero que vocês tenham gostado tanto do nosso episódio, como do nosso retroceder, contando um pouco do resumo do episódio. E se você gostou, não deixe de seguir e compartilhar aí com seus amigos. E não deixe de conferir a bio dos personagens, que é lançada junto com o episódio, lá no nosso Instagram. Segue lá. Até o próximo episódio.